Fala jovens! Essa é a nossa revisão gerada por IA, com base no capítulo de radioproteção do EuroPCR Textbook. Nos sigam para mais vídeos e bons estudos. Nosso papo é sobre um tema super importante: proteção radiológica na cardiologia intervencionista. É vital para o dia a dia, né? E claro, cai bastante na prova de título da SBHCI. A gente deu uma olhada num material bem detalhado sobre isso. Com certeza. E é fundamental mesmo, porque, olha, a exposição à radiação de quem trabalha com intervenção pode ser 2 até 3 vezes maior que a de um radiologista geral anualmente. Nossa, é bastante diferença. É. E tem motivo, né? São procedimentos mais longos, complexos, a gente fica ali perto do paciente, da fonte. E quase metade, tipo 48% da dose de radiação que os pacientes cardíacos recebem vem da nossa fluoroscopia. Então, assim, temos que conhecer os riscos e, claro, como se proteger. Exato. Então, vamos no começo. Os raios-x que a gente usa. O que são exatamente, comparando com a radiação que a gente já recebe naturalmente, e quais são as unidades que a gente precisa, assim, ter na ponta da língua? Bom, os raios-x são radiação ionizante. O que isso quer dizer? Que eles têm energia para arrancar elétrons dos átomos, sabe? E isso pode danificar as células. A gente já vive com radiação natural, claro, uns 2,4 millisieverts por ano, em média, no mundo. Certo, MSV. Isso, MSV. Para nossa prática, as unidades-chave são essa, a dose efetiva, em MSV, que dá uma ideia do risco para o corpo todo, e o produto dose área, o DAP ou CAP, medido em Gray por centímetro quadrado, GCM quadrado. Ah, o DAP, a gente vê isso no equipamento, né? Exato. Esse DAP é super útil. Ele mede meio que a quantidade total de radiação do procedimento. Ótimo para a gente comparar técnicas, operadores e para fazer auditoria no serviço. Entendi. E os efeitos biológicos dessa radiação? Quais são os que realmente importam para a gente pensar na segurança e na prova? Olha, basicamente a gente divide em 2 grandes grupos. Primeiro, os efeitos que chamamos de determinísticos, ou reações teciduais. Eles só acontecem se a dose ultrapassar um certo limiar. Tem um piso, digamos. Isso, um piso. E quanto maior a dose acima desse piso, pior o efeito. Um exemplo clássico é a lesão de pele, sabe? Vermelhidão, o eritema, que pode aparecer com uns 2 grays, mais ou menos. E catarata também é um efeito determinístico clássico. Certo. E aqui, ó, a tensão máxima. A ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica, mudou o limite para o cristalino. Caiu, assim, drasticamente. Era 150 millisieverts por ano. Agora são 20 millisieverts por ano. Uau! De 150 para 20 é uma redução enorme. Por que isso? Pois é que surgiram novas evidências, né? Mostrando que o risco de catarata é maior mesmo com doses mais baixas do que se imaginava. Talvez tenha até um componente que não seja puramente determinístico, quem sabe até estocástico. Isso muda tudo para os nossos olhos. Óculos plumbíferos viraram indispensáveis. Faz todo sentido. E o outro tipo de efeito? O segundo tipo são os estocásticos. Para esses, a gente usa um modelo chamado linear sem limiar, o LNT. O que isso quer dizer? Assume-se que não existe uma dose totalmente segura, sabe? Qualquer dose, por menor que seja, aumenta a probabilidade de ter o efeito. Ah, então não é a gravidade que aumenta com a dose, mas a chance de acontecer. Exatamente. A gravidade do efeito, tipo um câncer, não depende da dose que causou, mas a chance de ter o câncer, sim, aumenta com a dose. O principal exemplo é o câncer mesmo, leucemia, tumores sólidos, e o risco é maior em jovens e mulheres. Entendi. E tem umas preocupações mais recentes também. Tumores cerebrais estão sendo vistos como um risco ocupacional emergente para a gente. E talvez até efeitos não ligados a câncer, tipo cardiovasculares respiratórios, mas isso com doses mais altas, acima de 500 millisieverts. Essa diferença é chave para a prova, né? Determinístico versus estocástico. Vamos testar? Tipo uma questão. Considerando os efeitos biológicos da radiação, qual das seguintes condições é classicamente considerado um efeito determinístico? A. Leucemia induzida por radiação. B. Câncer de tireoide. C. Radiodermite aguda.
D. Mutação genética hereditária. Boa! A resposta certa é a C, radiodermite aguda. Por quê? Porque leucemia e câncer de tireoide são exemplos clássicos de efeitos estocásticos. A chance aumenta com a dose. A mutação genética hereditária, D, é um tipo de efeito estocástico, mas que na verdade não foi observado de forma clara em populações humanas expostas. Já a radiodermite, a lesão de pele, tem aquele limiar que falamos, e a gravidade dela aumenta com a dose. Isso é a definição de determinístico. Perfeito. Agora, falando em números, quais doses a gente costuma ver nos procedimentos e quais são os limites que a gente, como profissional, precisa respeitar? Olha, as doses variam muito. Depende do procedimento, do paciente, do equipamento, do operador. Mas para ter uma ideia, uma angiografia coronária diagnóstica, talvez uns 7 milisievert, em média. Uma angioplastia, ICP, já sobe para uns 15 milisievert. Uma ablação por radiofrequência, também por aí, uns 15 milisievert. Ok, são números consideráveis. Sim. E os limites para nós trabalhadores. A dose efetiva anual é de 20 milisievert, calculada como média em 5 anos. Importante, não pode passar de 50 milisievert num único ano. 20 na média, 50 no pico anual, certo. E para o cristalino, agora também são 20 millisieverts por ano na média de 5 anos, igual ao corpo inteiro. Os 20 que você mencionou antes por causa da catarata, ok. Exato. E para profissional gestante, a preocupação é o feto. O limite durante toda a gravidez é bem baixo, menos de 1 milisievert pela ICRP. Na Europa, nos Estados Unidos, o NCRP fala em menos de 5 milisievert. Mas a tendência é seguir o mais restritivo, né? Menos de 1 milisievert. Entendido. São os limites para a gente não ultrapassar. Agora, na prática, como a gente faz para diminuir essa exposição? A nossa e a do paciente. Quais são as regras de ouro? É o famoso princípio ALARA. Já ouviu falar? As low as reasonably achievable. O mais baixo que for razoavelmente possível. Ele se baseia em 3 pilares: tempo, distância e barreiras. Tempo, distância, barreiras. Ok. Primeiro, tempo. Diminuir o tempo de fluoroscopia, claro, mas principalmente o número de aquisições no modo Cine, a cineangiografia. Ah, o Cine gasta bem mais, né? Muito mais. Tipo 10 a 30 vezes mais dose por quadro, porque usa mais corrente, mais quadros por segundo. Então, usar a função última imagem retida, Last Image Hold, ajuda muito. Boa dica. E a distância? Distância. Ficar o mais longe possível da fonte de raios-x, que geralmente é o tubo embaixo da mesa. Lembra da lei do inverso do quadrado? Lembro. Dobra a distância, a dose cai para 1/4. Exatamente. É muito eficaz. Então, se posicionar bem na sala é crucial. Ficar do lado do detector de imagem, não do lado do tubo. E evitar aquelas angulações muito extremas do arco em C que espalham mais radiação para a equipe. Certo. E o terceiro pilar, barreiras. Barreiras ou blindagem. Isso é obrigatório. Usar as barreiras da sala. Aquela saia plumbífera que fica na mesa, os escudos transparentes que descem do teto. Isso corta mais de 90% da radiação espalhada que chega na gente. Faz muita diferença. Muita. E as barreiras pessoais, claro. O avental de chumbo, com equivalência de 0,5 milímetros de chumbo na frente, protetor de tireoide. E, não custa repetir, óculos plumbíferos. Com um novo limite para o cristalino, eles são essenciais. Medidas bem práticas. Mas, além da técnica, tem a questão da cultura de segurança no laboratório, né? Como isso influencia? Totalmente. É a base de tudo, na verdade. Ter consciência da radiação é o primeiro passo. Só o treinamento adequado já pode reduzir a dose que a gente recebe em até 10 vezes. 10 vezes? É impressionante. Appropriateness Audit, ou seja, consciência, adequação e auditoria.
Significa saber que a radiação existe e tem riscos, justificar cada exame, ter certeza que é o procedimento certo para o paciente certo. E auditar. E auditar as doses. Medir o DAPCAP dos procedimentos, comparar com referências, os níveis de referência diagnóstica, NRD, ver quem está usando mais dose. Por quê? Não é só medir, é analisar, identificar onde melhorar, implementar mudanças e checar se funcionou. Criar um ciclo de melhoria. Excelente. Para a gente fechar, então, vamos repassar os pontos-chave para levar para casa e para a prova. Primeiro, lembrar bem a diferença entre determinístico e estocástico. Determinístico tem limiar, a gravidade piora com a dose. Estocástico não tem limiar seguro, a probabilidade aumenta com a dose. Segundo, conhecer os limites de dose anuais para a gente. 20 millisieverts para o corpo inteiro e agora, importantíssimo, 20 millisieverts também para o cristalino. E lembrar da gestante. Proteger o feto, limite de 1 millisievert na gestação toda. Terceiro, aplicar o ALARA sempre, sem exceção. Minimizar o tempo, principalmente o tempo de sinelo, maximizar a distância, lembrando da lei do inverso do quadrado, e usar as barreiras escudo de teto, saia de mesa e, claro, avental, tireoide e os óculos. E um último pensamento. A maior proteção que a gente tem contra a radiação, na verdade, não é feita de chumbo. É feita de conhecimento, de consciência e de uma cultura de segurança forte no serviço. O perigo real não é a radiação em si, quando a gente usa direitinho, com justificativa e otimizando a dose. O perigo é a inconsciência sobre ela. Nos siga no Instagram @NoReflow. Bons estudos!